Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre estoicismo. Vocês devem lembrar que na última aula eu comentei com vocês acerca da noção de caráter e como a gente pode ainda objetar acerca da questão da responsabilidade moral no determinismo estoico, a partir da noção de caráter. Porque se o caráter vai determinar o modo como o indivíduo dá assentimento, então esse assentimento já está determinado. E o assentimento determina o caráter. Isso significa o quê? Nós temos um ciclo vicioso. O assentimento determina o caráter determina o assentimento. Mas então, como que a gente escapa disso? Certo? Essa é uma preocupação que os estoicos tinham e que eles tentaram resolver, tentaram responder. Uma coisa que eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas que é importante, é que nós estamos tratando do período do estoicismo antigo, ainda, com base no Crisipo, principalmente no Zenão e no Crisipo, mas sobretudo aqui no Crisipo, e as nossas fontes de testemunhos, elas são sobretudo, elas são secundárias, nós não temos quase material primário, né, direto dos filósofos, e muitas das citações aqui que nós temos do período do estoicismo antigo é através do Cícero, né, sobretudo nesse material chamado de fato, do destino, nós temos sobre os fins, nós temos sobre a natureza dos deuses, a gente tem mais através do Cícero alguns testemunhos, certo? Bom, então a gente tem essa noção de caráter. A questão é que, como que a gente vai pensar a possibilidade de aquisição do caráter e reforma moral? Como que a gente vai responsabilizar um indivíduo? Como é que a gente vai pensar que ele adquire o caráter se há esse círculo vicioso? Como é que acontece isso? E como é que ele pode reformar o caráter dele, né? Bom, até então a gente tinha trabalhado aqui essas questões da responsabilidade moral com o Zenão e o Crisipo que eu mencionei. Agora a gente vai trazer algumas questões que vão ser desenvolvidas sobretudo no estoicismo romano. Já vão ser iniciadas no estoicismo médio com Panécio, mas a gente vai ver sobretudo aqui Epiteto e Sêneca, certo? Bom, então tem algumas... a gente vai iniciar pensando na questão sobre o desenvolvimento do ser humano. A gente viu, sem ser na aula anterior, numa outra aula ainda, na primeira aula sobre o estoicismo, se eu não me engano, acerca de como o pneuma ele atravessa, que é aquele princípio ativo que se confunde com o elemento divino, como ele perpassa todos os seres. Vocês devem lembrar que eu tinha mencionado que existe uma ordem de complexidade entre os seres e como o pneuma atua em cada um deles. Por exemplo, no caso das pedras, elas têm a coesão. O que faz uma pedra ser uma pedra, daquela forma, é o pneuma. Ele vai atuar como rexis, no grego, como dando uma coesão àquela pedra. Já na planta, ele vai atuar como physis, ou seja, vai permitir o crescimento, o desenvolvimento. No animal vai ser a psique, e no ser humano vai ser uma psique que eles falam que é hegemônico, que seria racional, uma psique racional, a psique é a alma, né? Então, a gente tem... só gravem isso que a gente vai relacionar agora com a questão do desenvolvimento do indivíduo, certo? Bom, no estágio embrionário, ou seja, antes do nascimento do indivíduo, os estoicos acreditam que o embrião, o feto, ele é como uma planta. Ele tem apenas físis. Ou seja, nesse momento não existe ainda alma. Não existe alma. A partir apenas do nascimento que o indivíduo vai receber uma alma, vai desenvolver a alma dele. Mas nesse período do nascimento até e no período infantil, de modo geral, essa alma ela vai ser como a dos animais. Ela vai ser uma alma irracional. Eles vão dizer que a alma ela vai se desenvolver apenas quando se tornam adultos, quando os indivíduos se tornam adultos. Ou seja, o que isso significa? As crianças, elas, enquanto seres que não têm a alma racional, as ações delas, aquilo que elas vão julgar, elas têm com base uma incapacidade racional.
Então, eles vão dizer o quê? Quando a criança é um bebê, ela vai receber as impressões que dizem respeito aos instintos dela e não a uma racionalidade, porque elas não têm, acerca do que é prazeroso e do que é doloroso, que vai ser tomado como bom ou ruim. Aqui a gente tem uma semelhança muito grande com o epicurismo, eles vão concordar com o epicurismo aqui. Não sei se vocês lembram do argumento do berço, que o Epicuro, que é utilizado, né, pelos seguidores do Epicuro para justificar o porquê de o bem ser o prazer e o mal ser a dor, que eles colocam, eles até dizem, bom, desde pequenos, desde bebês, nós vamos em direção àquilo que é prazeroso e fugimos do que é doloroso. Aqui eles vão concordar com isso. Quando nós somos crianças, nós vamos em direção ao que é prazeroso, por exemplo, o alimento, e nós fugimos do doloroso, por exemplo, o frio. Aí a gente vai chorar. Então, a partir daí, a gente vai ter internalizado certas coisas como boas ou ruins. Mas, para os estoicos, os bebês eles não têm a faculdade racional, e as crianças também não. Então, significa que essas impressões elas vão vir de questões instintivas e também na infância, as nossas concepções, as nossas crenças, elas vão ser formadas a partir de influências do meio, influências do que os outros dizem, dos costumes, da tradição. Isso é problemático porque a gente já vai começar a se desenvolver a partir de concepções errôneas. Então, na nossa infância, a gente vai adquirindo simplesmente tomando para nós certas crenças que, na verdade, a gente nem tem capacidade ainda de julgar sobre. A gente só vai absorvendo, certo? Então, algo muito importante, que essas crenças, como elas são incorretas, elas vão dar origem a paixões, a patos. Isso é algo importantíssimo no estoicismo, porque, na verdade, o fim último para o estoicismo é a apatia, e a apatia significa ausência de patos. Só que patos são o quê? São paixões, mas as paixões aqui, para os estoicos, elas têm um valor, um caráter negativo, porque paixões são, digamos, reações emocionais que surgem de crenças erradas acerca do mundo. Então, como elas provêm de crenças erradas, elas nos causam perturbações. Ou seja, se eu considerar uma coisa externa que não como boa ou ruim, sendo que ela não é boa ou ruim, aquilo vai me causar uma perturbação. E essa perturbação vai me levar para longe de poder alcançar a felicidade de ser uma pessoa sábia, por exemplo. A gente vai retomar isso um pouquinho mais daqui adiante, certo? Bom, mas então, apenas quando nós nos tornamos adultos, nós temos o desenvolvimento da capacidade de assentimento crítico, né? Não só assentimento, o assentimento a gente tem antes, mas é um assentimento automático, mas a gente tem assentimento crítico, através da faculdade da crise, que eu mencionei no vídeo anterior. E a possibilidade de nos tornarmos sábios. A figura do sábio é muito importante também para os estoicos, a gente já vai chegar nela. Bom, mas e como é que a gente pode nos tornar sábios? Como é que a gente vai se formar moralmente? Né? Como que a gente tem essa possibilidade de se tornar sábios? E como é que a gente vai fazer a nossa formação moral? Porque é aquilo que a gente estava perguntando no início do vídeo já, né? Sobre como é que como a gente pode formar o nosso caráter e modificar ele também, dentro do estoicismo, se está tudo determinado. Então, existem alguns fatores que os estoicos vão colocar como importantes. Primeiramente, existem fatores genéticos. Existem passagens que dizem que, por exemplo, que através do sêmen do pai, o indivíduo vai adquirir determinadas características. Não fica claro, na verdade, se essas características são apenas físicas, se são mentais ou se são as duas, mas eles dizem que existem esses fatores genéticos. Também os estoicos têm uma teoria que se chama a teoria da simpatia estoica, ou da simpatia cósmica, que diz respeito à influência que os elementos, que os astros, que os seres que existem na Terra, os elementos, eles atuam uns sobre os outros. E qual é a influência desses elementos?
Então, eles vão dizer também que a gente tem que considerar para a formação do caráter a atuação de elementos celestes, por exemplo, sobre elementos terrenos e vice-versa. Com relação a isso, nós temos... eu tenho uma citação que eu posso fazer para vocês que eu acho que deixa claro isso, que é bem interessante, porque esses fatores externos, eles vão influenciar características morais dos indivíduos. Bom, então aí faço a citação. Em Atenas, o ar é rarefeito, e por esta razão o povo da Ática também é pensado ser mais perspicaz, enquanto que em Tebas o ar é denso, e por essa razão os tebanos são estúpidos, mas fortes. Então vocês veem nessa frase, a gente pode, por isso que eu, nessa citação, por isso que eu fiz ela, a gente vê exatamente o que eu estava querendo dizer. A pessoa, ela pode, dependendo da região, ela vai ser mais perspicaz, ela vai ser mais forte e menos perspicaz. Isso é que eles acreditam, né? A influência dos astros, da Terra, do ambiente, vai afetar algumas características do indivíduo. Bom, aí a gente pensa, a gente tem aqui duas coisas que não dependem do indivíduo. Então tá complicado para os estoicos. Mas vamos vendo as outras características. Bom, as características são mais importantes. Seriam o quê? A natureza humana do indivíduo, aí a natureza enquanto ser humano, mas não a natureza individual, eles estão falando. Depois nós temos, sim, a natureza individual de cada pessoa, que diferencia ela uma das outras. As condições de nascimento, que dizem respeito a condições do meio, condições sociais, nesse sentido. E, por fim, a constituição da vida por escolha racional, que esse é o elemento que a gente está procurando aqui para mostrar como eles defendem a responsabilidade moral. Então, a gente vai ver que, na verdade, esse fator da constituição da vida por meio das escolhas racionais, ela é considerado o fator principal, o fator preponderante no fato de como nós formamos o nosso caráter. É isso que vocês têm que ter em mente. Então, a partir daí, a gente tem a determinação do caráter. E esse é o fator principal. Bom, então, a partir dessas características, o homem ele pode se tornar sábio. Bom, o que é o sábio? O que significa ser sábio dentro do estoicismo? Como é esse sábio? A característica principal da sabedoria, do sábio, para o estoicismo, é que é um indivíduo que não possui crenças falsas. Ou seja, todo conjunto de crenças deles é um conjunto de crenças verdadeiro. Isso torna extremamente difícil nós pensarmos na existência de um sábio real. Parece que torna uma teoria ideal. Porque como é que a gente vai pensar? Bom, mas então o indivíduo precisa ter todas as crenças verdadeiras para se tornar sábio? É interessante que existem apenas duas figuras morais dentro do estoicismo, que é o sábio e o ignorante. Ou seja, se tu não é sábio, logo tu é ignorante. Se tu tiver uma crença dentro desse conjunto de crenças que seja falso, tu não é sábio. Tu é da mesma forma tu é ignorante. Eles dizem, inclusive, que não existe nível de sabedoria. Ou tu é sábio, ou tu é ignorante. Não existe meio termo. Tu pode estar mais perto, mas isso não é um grau. Eles vão dizer, tu é ignorante da mesma maneira. Bom, mas e por que isso? Por que essa rigidez? Qual é o sentido disso? A questão é que eles dizem assim, ó, se tem uma crença, num conjunto de crenças, dentro de um conjunto de crenças verdadeiras, se tem uma crença que seja falsa e que seja colocada dentro desse conjunto de crenças, essa crença, ela vai minar as outras crenças, por quê? Provavelmente ela vai se contradizer, ela vai ser contradita com várias outras crenças que tem nesse conjunto, então ela vai minar. Então aí tu já vai ter um problema muito grande nesse teu conjunto de crenças, que é a contradição. Então, por isso que tu não pode ser sábio. Outra coisa importante de nós vermos é que, na verdade, a gente tem, não são todas as coisas que o sábio precisa saber, porque aí torna extremamente irreal e não teria como chegar a um ideal dessa maneira. Então, na verdade, os estoicos eles vão dizer que o sábio ele precisa ter conhecimento de 3 áreas, que são as mesmas áreas que a gente já mencionou no epicurismo, que é a lógica, a física e a ética. A física no sentido de abranger a cosmologia, né? Abrangendo a cosmologia e a ética. São essas as coisas, as áreas que o sábio necessita dominar para conseguir, para ser sábio. Outra coisa importante que nós devemos considerar é que é possível, então,
que o sábio não saiba acerca de determinadas coisas. Se forem coisas fora desse domínio da ética, da lógica e da física, não há problema, ele pode se manter em estado de dúvida, ele pode se manter dentro de um não saber, que isso não vai afetar esse conjunto de crenças dele que dizem respeito a essas três áreas que eu tinha mencionado. O conjunto de crenças que tem que ser coerente é esse que eu tinha falado, referência lógica, ética e física, certo? Então, se for alguma coisa fora desse conjunto de crenças, não há problema nenhum que ele se mantenha em dúvida, que ele não saiba, certo? Bom, algo fundamental para nós alcançarmos a sabedoria é a questão da liberdade e da ignorância. O sábio, a gente diz que apenas o sábio é livre e o ignorante é escravizado. Eles deixam isso bem claro. A questão é justamente isso. A liberdade consiste na sabedoria. Se tu é ignorante, tu vai ser necessariamente escravizado em algum sentido. Bom, por que eles dizem isso? Existe um conceito que já existe em Aristóteles, mas é retomado com um sentido novo aqui, que é o de prohairesis, tá? Aqui, a prohairesis, ela vai ser tomada como o eu de cada indivíduo mesmo, que nos caracteriza enquanto seres únicos, diríamos. Né? Então, tá, a prohairesis é o eu humano. A gente tem que pensar que, para os estoicos, apenas é bom e mal o uso que nós fazemos da nossa prohairesis com relação às impressões que chegam a nós. Ou seja, eles vão dizer que o bom e o mal estão apenas na prohairesis, através do uso que nós fazemos das impressões. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que as impressões elas são externas a nós, que elas representam a realidade de alguma maneira e que elas se apresentam a nós como conteúdo proposicional, como verdadeiras ou falsas. Eu tinha mencionado isso. E, então, apenas o uso que nós fazemos dessas impressões pode ser bom ou mal. Mas as impressões e as coisas externas, para os estoicos, elas são consideradas indiferentes. Eles têm uma teoria dos indiferentes preferíveis e não preferíveis. Eu não vou entrar nisso, mas você tem que saber que tudo que é externo ao indivíduo está no âmbito do indiferente. E por quê? Por que as coisas externas a nós são indiferentes? Elas são indiferentes porque nós não temos controle sobre elas não dependem de nós. Então, os estoicos dizem, não faz sentido eu me preocupar, eu me cansar, eu me ocupar de coisas, tentando garantir coisas que não dependem de mim. Eu julgar como corretas ou incorretas coisas que estão fora da minha alçada. Eles dizem que isso é irracional. Então, a única coisa que pode ser boa ou má, é o uso que eu faço das minhas impressões. Então, se eu usar a minha prohairesis, no caso, para julgar uma impressão externa como falsa, eu estou fazendo um mau uso dessa impressão. E a minha prohairesis ela vai gerar uma crença falsa. E vai gerar uma crença falsa justamente porque essa crença é falsa porque vem de algo que é indiferente, quando na verdade eu estou julgando como bom ou mal. Estou julgando como bom ou mal algo que é indiferente. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles dizem. E aí que vem aquilo que eu tinha explicado. A partir dessa crença falsa, vai me gerar um patos. Esse patos, ele é uma reação negativa que advém dessa crença falsa, que vai me perturbar, que vai me escravizar. Então, por exemplo, se eu tenho a crença de que é o dinheiro que vai me trazer a felicidade, por exemplo, eu vou em direção a isso e essa crença ela vai me escravizar. Ela vai me escravizar por quê? Porque eu vou viver a minha vida indo em direção à busca pelo dinheiro. E assim eu não vou ser livre. Eu não vou ser livre dessas crenças falsas. Essas crenças falsas vão me dominar e tomar o meu ser e eu não vou conseguir agir de outra maneira. Então, a questão de escravidão e de liberdade, ela está nesse sentido no estoicismo. Ela não está no fatalismo estoico. Ela não está no fatalismo, ela está dentro da questão da escravidão. Se há uma ausência de liberdade, a ausência de liberdade reside na escravidão que advém dessas crenças falsas acerca do exterior, né? Que é indiferente. Acho que deve ter ficado claro. Bom,
Mas então, como que a gente vai chegar na questão da sabedoria e da virtude? Porque o sábio, ele é confundido com o homem virtuoso, com o indivíduo virtuoso. Bom, então como é que a gente vai chegar a nos tornarmos virtuosos? Os estoicos vão dizer, porque a gente viu agora como forma o caráter, né? Mas aí agora a gente tem que pensar como é que é a reformação do caráter, a reformação, justamente a reformação além da aquisição. A gente viu como é adquirida e agora a gente vê como ele pode ser modificado também. Os estoicos vão dizer que é através da educação. Isso é bastante interessante. Eu vou fazer uma citação aqui para vocês que vai deixar isso bem claro. Uma pequena citação do Sêneca. Sêneca diz: a natureza tornou os homens capazes de receber o ensino porque ela os deu a razão que, embora seja imperfeita, pode ser levada a estado de perfeição através da educação. Ou seja, a educação ela nos pode fazer nós nos tornarmos sábios. E o sábio, se vocês pensarem pelo que nós já tínhamos dito acerca da constituição do próprio ser humano, que enquanto ele é criança, ele é um ser irracional, o sábio, ele teve que necessariamente passar de um período de irracionalidade e de crenças falsas para a construção de crenças verdadeiras. Então, o sábio, ele não existe alguém que tenha nascido sábio, que seja sempre sábio. Isso sempre, a constituição de um sábio, ela sempre requer uma reforma moral, a passagem do vício para a virtude. Então, a gente tem essas duas coisas ligadas. Bom, então como é que se dá essa educação? Os estoicos vão dizer que nós temos duas coisas. Nós temos as chamadas doutrinas e nós temos preceitos. São essas duas coisas que vão formar a educação do indivíduo. As doutrinas, elas são consideradas proposições de caráter geral, que envolvem questões éticas e filosóficas, como, por exemplo, qual é o fim último dos seres humanos, a teoria dos indiferentes. Essas são as doutrinas, esses preceitos gerais, proposições gerais acerca de conteúdos éticos e filosóficos. Diz respeito também àquela área, lógica, ética e física. E os preceitos, mas sobretudo a questões éticas e filosóficas. E os preceitos, eles são como exortações, são aconselhamentos, né, recomendações com relação a modos de agir, ou de proibições também. Não sei se vocês lembram que eu coloquei como material complementar sobre o Epicuro algumas doutrinas que eu disse para vocês numa outra aula que elas serviam como um local de consulta para momentos de confusão em que a pessoa se sente insegura. Imagina, seria como se vocês tivessem dentro do bolso uma lista de preceitos que vocês podem consultar para quando vocês estiverem no momento de dificuldade, para tentar acalmar a alma e se sentir bem. Aqui os preceitos são nesse sentido. Elas são essas exortações ou proibições que advêm, que têm relações com as doutrinas. Então, para o Sêneca, e eu digo para o Sêneca porque sempre existem diferentes interpretações dentro dos próprios pensadores da época acerca da importância. Alguns diziam que eram mais importantes as doutrinas, outros diziam que eram mais importantes os preceitos. Mas eu fico aqui com a interpretação do Sêneca, que eu acho que ela é a mais coerente com relação a essas duas categorias, que ele vai dizer que os preceitos eles devem estar em harmonia com as doutrinas. Ou seja, deve haver uma relação com os dois. Só posso criar preceitos a partir dessas doutrinas. E aí eu tenho uma força maior, inclusive, nesse meu método educativo. Bom, as doutrinas, elas são justamente adquiridas através do estudo da lógica, da física e da ética, como a gente já tinha comentado. Então, para se tornar sábio, a gente precisa adquirir esse corpo de doutrinas que provém dessas áreas, como a gente já tinha mencionado, né, que deve ser coerente. E, por fim, a gente tem alguns graus de progresso moral, mas que
isso é muito importante, não são graus de virtude, é graus de progresso moral, porque eles independente desse grau de progresso moral que tu tenha, tu vai continuar, enquanto tu não tiver todas as crenças verdadeiras, tu vai continuar sendo ignorante, tá? Não é grau de virtude, é grau de progresso moral. Isso é importante ser enfatizado, para não haver confusão, certo? Bom, os estoicos vão dizer que existem alguns graus de progresso moral. Aí eu vou fazer a leitura para vocês. Bom, o primeiro grau seria o seguinte: a ação apropriada, katekon, é preservar-se em sua constituição natural. A segunda é apoderar-se das coisas que estão de acordo com a natureza e banir seus opostos. Ou seja, dá uma ideia de classificação, de análise já. Uma vez que esse procedimento de seleção ou rejeição foi descoberto, a próxima consequência aí que é a terceira, a seleção exercida com ação apropriada, ou seja, já envolve ação aqui. Depois, a seleção realizada continuamente. E, finalmente, a seleção que é absolutamente consistente em plena conformidade com a natureza humana. Ou seja, a gente tem um grau aqui de como nós vamos selecionar as coisas que estão, as coisas externas a nós, os acontecimentos, e como isso vai nos levar a agir. Então, a gente vê aqui que no primeiro caso, que diz aqui a ação apropriada é preservar-se em sua constituição natural, ele está falando sobre tudo que a gente tem que analisar os mecanismos de autopreservação que nós temos, que os indivíduos possuem. Eles têm até uma frase que é célebre, que é vive conforme a natureza. É justamente essa ideia de viver conforme a natureza diz respeito a nós observarmos que as coisas externas são indiferentes a nós aceitarmos a nossa natureza, justamente nós aceitarmos o nosso destino também. Eles têm um caráter ético muito bonito, porque eu acho que traz um consolo para nós aceitarmos as coisas e não o conformismo, existe diferença. Em outra aula eu falo sobre isso, mas... bom, então só para finalizar aqui, não perder o fio da meada. Depois nós temos o segundo que eu mencionei, né? Que é apoderar-se das coisas que estão de acordo com a natureza e banir seus opostos. Aqui no segundo e no terceiro, que é a seleção exercida com a ação apropriada, a gente já vê que envolve essa análise, seleção adequada com o que é de acordo com a nossa natureza. E depois aqui na quarta, a gente já tem a ideia de hábito da prática contínua, porque diz tal seleção realizada continuamente. E, finalmente, a seleção, aí a quinta, que é a seleção absolutamente consistente em plena conformidade com a natureza, que são as ações como produto de um caráter firme. Né? Então, a partir daqui, a gente tem a noção de a formação do caráter e a possibilidade de reforma moral. Então, através desse primeiro momento de análise daquilo que é externo, sendo colocado como indiferente, a gente conseguindo julgar corretamente as coisas, a gente tem a capacidade de seleção, banir as crenças falsas, assim irmos agindo de acordo com o hábito e a formação do caráter. Então, assim, através da educação. Então, seria assim que a gente teria a formação e a possibilidade de reforma moral no estoicismo, certo? Bom, pessoal, então, por hoje seria isso. Nós continuaremos na próxima aula com o estoicismo, já falando um pouquinho sobre a teoria do Foucault, com relação ao cuidado de si e ao estoicismo. Por falar no cuidado de si, é justamente eles inclusive dizem que a maneira de nós chegarmos à sabedoria é cuidando de nós mesmos, e a forma de nós cuidarmos de nós mesmos é através da educação. Isso é bastante bonito, né? Nós pensarmos que a educação, nós nos educarmos, é cuidarmos de nós, é cuidarmos da nossa alma. Isso é algo que eles colocam, certo? Então a gente vai ver um pouquinho mais, mas com uma interpretação do Foucault, um pouco mais sobre o estoicismo na nossa próxima videoaula, certo? Bom, então, bons estudos, pessoal. Qualquer coisa podem entrar em contato conosco. Abração.